Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maicon e eu vim aqui hoje falar sobre aquela passagem do livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. Mas antes eu queria falar sobre duas passagens. Antes de falar, né, se você ainda não me conhece, eu sou um acamado que sofreu acidente de moto e no final desse vídeo, se você ainda não viu, eu vou deixar sugerido a parte 1 e a parte 2 eu contando esse testemunho. Mas primeiro assista esse vídeo que vai ser bem interessante e bem relevante para vocês, tá bom? A primeira passagem que eu pretendo ler está no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependei-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Então, uma passagem que já fala arrependei dos seus pecados. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependei-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Duas passagens que falam sobre arrepender dos seus pecados. E a primeira foi com João Batista, né? E essa segunda passagem aqui que eu li, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, um capítulo antes dizia, e foi quando Jesus ficou sabendo, né, que João Batista tinha acabado de ser preso. Aí Jesus falou, né, para arrepender de seus pecados e crer no Evangelho. Mas hoje em dia, na verdade sempre, né, foi, né, difícil para o ser humano, né, se arrepender de seus pecados e, consequentemente, também fazer aquilo que é certo, né? Mas sabemos sempre sabemos que nós temos que fazer aquilo que é certo, não fazer aquilo que é errado. Mas nós, o ser humano, por mais que queremos, é bem difícil a gente querer conseguir fazer, na verdade, tudo aquilo que é certo, né? A gente até tenta, mas é bem difícil, né? Porque é uma guerra espiritual bem, bem travada mesmo, bem forte sempre, mesmo quando nós estamos vendo. Na verdade, boa parte nós não estamos vendo, né? E, antes de continuar, né, não sei se vocês estão achando bem diferente, né, falar da Bíblia, né, falar do Evangelho, eu estando assim de boné, de blusa, assim, normal, mas como eu sempre estou em casa, né, como eu falei, ser acamado, aí eu não uso muito, assim, tá, de paletó, de gravata, e não é necessariamente preciso estar de paletó e de gravata para você estar falando de Deus e da palavra de Deus, né? Fale sempre de Deus, fale sempre da palavra de Deus, né? Porque onde um ou dois está falando de Deus, ali também está. E não é a roupa, né, que vai mudar o conteúdo daquilo que você fala, né? Porque se no livro de Números, Deus usou até a boca de um animal para falar com o homem, né, que era Balaão. Então, não é a roupa que muda, que diz tudo aquilo que parece, né? Mas o conteúdo é o que é o mais importante. E a Bíblia sempre ensina, né? Sempre fala sobre o pecado, né? Sobre não fazer ele, não cometer ele, não incentivar a fazer ele, sempre manter o máximo de distância dele. Ainda também em Mateus 7, 24 e 25, há pouco tempo, no culto de Santa Ceia aqui em casa, eu ainda falei dessa passagem que eu tive uma oportunidade. Em Mateus 7, 24 e 25 diz: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com ele é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, e as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Tá vendo que maravilha? Como é legal a gente aqui fala, né? Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com ele. Olha só que maravilha. Então, aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que ouvem o ensinamento e vivem de acordo com ele, essa pessoa vai bem. A parte que eu queria falar era sobre o livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, em que diz: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Ou seja, no tempo da ignorância, Deus não levou em consideração. No tempo em que a pessoa, olha lá, tem que prestar bem atenção nisso, não sabia o que estava fazendo, ou fez sem querer, Deus não leva em consideração. Isso é,
isso é bem diferente do que uma pessoa que faz de caso pensado. Eu vou fazer porque lá na frente Deus vai me perdoar. Deus vai perdoar? Sim. Se você se arrepender, sim. Deus perdoa todos os pecados se você se arrepende. Mas se a pessoa fazer de caso pensado para depois querer se arrepender, isso tem uma consequência bem diferente. Acontece que às vezes você acaba fazendo uma ou outra por inocência e às vezes sem saber se é errado. Você acha que isso é possível? É possível. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Antes de eu me casar, eu tinha 17 anos. Na verdade, foi hum, nessa época, foi na verdade nesse mesmo final de semana, quando eu comecei assim, né, um relacionamento com essa que hoje é minha esposa, né, em 2004. E eu tinha ido fazer uma viagem, eu moro no interior de São Paulo. Aí eu tinha ido ajudar uma irmã minha a ir pra Curitiba. E só que antes, né, eu algo que eu fazia, eu pensava, não, isso aqui não vai fazer mal para ninguém, isso aqui não vai ser pecado. Mas aí, né, eu pensei, na minha mente aquilo não era errado, né? Aí eu fui para Curitiba, né, e eu era evangélico, era no grupo de jovens nessa época, e lá com uma amiga, eu ainda fui visitar uma igreja ainda, na, lá na Curitiba, eu não lembro o nome da igreja que era, foi um culto abençoado, fervoroso, e eu lembro que eu recebi uma revelação. A pessoa, o vaso que estava pregando lá, o pregador daquela noite, ele foi, em uma revelação, me apontou e me chamou, né? Eu ergui a mão, fui lá e ele falou que aquilo que eu achava que não era pecado, para Deus era pecado. E que eu não fizesse mais aquilo. E olha só como Deus é maravilhoso e poderoso. Não havia como ninguém saber daquilo, era só eu. E, e Deus, lógico, né? Porque Deus é onisciente e onipresente. Aí eu fui receber essa revelação, né? E recebi também como uma libertação, né? Aí eu não tive mais aquilo. E foi uma coisa que eu fazia, era pecado. E então, aí por isso que está ali, em Atos 17:30, no passado, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Ou seja, Deus está pronto e ele está sempre querendo perdoar os pecados, mas ele tem que ver a vontade de cada um. Ele tem que ver se a pessoa vai querer parar de estar pecando ou não, como que vai estar essa situação. Porque no final desse versículo ele ainda fala, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam de seus pecados. Então, ele perdoa, mas ele pede que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados. Amém? Esse foi só um vídeo curto, né, que eu precisava fazer, que eu estava atrasado, mas fique ligado para os próximos vídeos, né? E se de repente esse vídeo te ajudou, se você gostou, eu queria pedir para que você desse um joinha, se você puder, coloque um comentário, eu vou estar lendo todos, né? E se você puder compartilhar com alguém, você compartilha, e eu te espero até o próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.